Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira edição do Experinity Masterclass. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Gabriela Vitório, sou formada em Biologia, especialista em Gestão Ambiental e auditora líder da ISO 14001. E, por um acaso, né, eu vim parar aqui na Perinity e já estou há 4 anos. Eu iniciei aqui a trajetória atuando na parte de implantação, né? E depois do nascimento do meu filho, eu acabei migrando para a área de conteúdo, né? Então eu comecei a trabalhar elaborando os artigos de apoio aos clientes, aos nossos parceiros, e também fazendo a parte de comunicação, né? Enviando e-mails para os nossos clientes, para os nossos parceiros. Meu trabalho é sempre pensando, né, na parte do desenvolvimento das pessoas, das empresas que usam as nossas ferramentas. Então, agora que vocês já me conhecem um pouquinho mais, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso Masterclass. Nessa edição, nós teremos três painéis, né, para tratarmos de assuntos super importantes e que a gente sempre tem demandado. Hoje, a gente vai começar, né, falando sobre o tema de gestão de riscos e controles. Aí, na próxima quinta-feira, dia 19 de outubro, o nosso tema é o de auditoria interna. E dando continuidade, na próxima semana, lá no dia 24 de outubro, nós vamos encerrar o Masterclass com o tema de gestão de continuidade de negócio. Nosso objetivo, né, durante esses painéis, é mostrar de forma simples um exemplo de usabilidade. Ou seja, hoje é prática, né? Hoje a gente vai colocar a mão na massa e mostrar na prática, alinhado aos frameworks da ISO 31000, do IPPF e ISO 22301. Lembrando, né, que caso tenham dúvidas, podem nos encaminhar, que no final do painel a gente vai esclarecer. Hoje aqui comigo eu tenho o Eduardo Matos, a Isabela Chaves, e eu vou pedir para que eles se apresentem. Obrigada, pessoal. Obrigada, Gabi. Obrigada, Edu. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês hoje, né, dividindo esse Masterclass com o Edu e com a Gabi. E para quem não me conhece, eu sou Isabela Chaves, sou formada em TI, com MBA em Gestão Estratégica de Negócio, porém, né, os caminhos da vida me trouxeram aqui para esse mundo de GRC, o mundo da resiliência, não é mesmo? Um mundo desafiador. E acabei me apaixonando, né? Me tornando especialista em continuidade de negócio. Estou há 6 anos na Perinity, já percorri alguns caminhos aqui dentro, né? Iniciei implantando a plataforma nos nossos clientes, depois eu virei gerente de projetos, né? Gerindo, assim, os projetos de implantação e liderando, né, o time de implantação. E atualmente eu sou gestora de conteúdo aqui na Perinity, né? Faço parte aí do time da Gabi. Sou instrutora também da nossa academia, né? Então, nossos clientes, né, e parceiros têm acesso à nossa academia, né, nosso EAD. Então, sou instrutora da academia, onde a gente forma colaboradores, clientes, parceiros, né, sobre a nossa plataforma. Também, né, sou instrutora do Básico Bem Feito, né? Então, o Básico Bem Feito é um treinamento de negócio, né, de GRC. Então, para você que ainda não assistiu, eu convido você a se inscrever no nosso EAD e fazer aí os treinamentos do Básico Bem Feito, tá? Então, eu gostaria de agradecer muito, tá? Toda a presença de vocês, tá? E desejo um excelente painel e convido o Edu agora para se apresentar. Olá, pessoal. Muito boa tarde. Meu nome é Eduardo Matos, como minhas colegas já falaram. Eu sou formado em administração pela Universidade Federal de São Paulo, aqui em Osasco, e eu também tenho pós-graduação em finanças pela Universidade de São Paulo e pela FIP, né? Eu sou professor da disciplina de auditoria e controles internos na FECAP, aqui em São Paulo, dou aula no bairro da Liberdade. E eu já estou na Perinity há quase 14 anos, né? Sempre atuando nessa parte de consultoria técnica comercial, que é a área de pré-venda, né? Que eu sou gestor do time de pré-venda, onde nós fazemos as demonstrações técnicas da nossa solução para os nossos clientes, parceiros, potenciais clientes, e nós também criamos os cases de apresentação, que são as POCs, né? As Proof of Concepts, né? Ou as provas de conceito, né? O GRC também aconteceu na minha vida por acaso, né? E a partir do momento que ele aconteceu, eu acabei não me distanciando mais dele. Eu trabalhava em um banco de grande porte, eu tive a oportunidade de atuar em controles internos, risco, compliance, na área de auditoria,
E vai ser um prazer também participar dessa rodada, né, do Masterclass aqui com vocês. Lembrando que nós então estaremos juntos nos outros 2 painéis que a Gabi já mencionou, né? Cujos temas vão ser, então, auditoria na próxima quinta-feira e GCN na próxima terça-feira, dia 24 de outubro. Tá ok? Beleza, Gabi. Edu. Vamos lá. Bem, só um adendo. Como a Isa, quando começa a se apresentar, eu sempre falo para todo mundo, a Isa é a voz da Perinity, porque todo mundo faz treinamento, todo mundo escuta. Então, se vocês ainda não tinham visto Isabela Chaves, a nossa voz da Perinity, hoje vocês estão conhecendo essa voz tão famosa. E vamos lá, pessoal. Esse é o nosso primeiro painel, e a gente vai começar, né, comentando sobre um passo anterior à gestão de riscos e à definição de seus controles, né, para tratamento de mitigação, que é a criação da estrutura organizacional, com empresas, áreas, processos, atividades, para quem quiser descer, né, até esse nível, e tão importante quanto mapear essas empresas, processos, atividades, dar nomes aos responsáveis, né, por essas entidades, pois eles terão um papel importantíssimo, representando sempre a primeira linha de defesa. Tendo isso, eu vou chamar o Edu para compartilhar a tela e vai iniciar a navegação, demonstrando a visão da segunda linha. E após a demonstração do Edu, a gente vai passar a bola para a Isa, que ela vai demonstrar a primeira linha, tá bom? A visão dessa primeira linha. Então, Edu, agora é com você. Perfeito, então, Gabi. Eu vou compartilhar uma tela aqui com todos e nós vamos começar essa parte da nossa explicação. Já está compartilhando a minha tela, né, pessoal? Então, olha só. Pessoal, a nossa dinâmica aqui nesse primeiro Masterclass vai ser assim. Eu vou fazer o papel da segunda linha de defesa. O papel ali do time de gestão de riscos, de controles internos. E a Gabi vai fazer, a Isa vai fazer o papel da primeira linha, da pessoa que é o Risk Owner, que é o Control Owner, né? Que é o executor do plano de ação. Então, assim como a Gabi mencionou aqui agora, antes mesmo de nós começarmos as demonstrações, as navegações, eu vou mostrar para vocês um passo importante, que é essa parte de criação das entidades e a nomeação dos seus responsáveis, como a Gabi bem disse. Olhando aqui para a nossa tela, vocês conseguem ver o seguinte, olha, através do menu Core, parâmetro, estrutura, eu crio a estrutura organizacional ou a cadeia de valor. Eu adiciono aqui o nome da empresa e este nome passa a figurar na nossa estrutura aqui, né? O próximo passo é justamente criar as empresas. Então, se nós estivermos falando de uma holding ou de um grupo econômico, cujas empresas estão aqui abaixo na estrutura, então, a gente já tem, nesse momento, a etapa de criação dessas empresas, e quando eu crio uma empresa, eu já preciso começar a definir quem são os responsáveis por essa entidade do tipo empresa, tá? O passo subsequente, o próximo passo, é justamente vir aqui dentro da empresa e já começar a inserir as entidades do tipo área. Essas entidades, pessoal, são empresas... empresa não, são áreas, departamentos, superintendências, gerências, setores, seções, as unidades de negócio, que são as populares BUs, né? Então, por que é tão necessário criar essas estruturas? Dentro da solução Perinity GRC, nós temos um modelo de responsabilização de matriz RACI por área, por entidade organizacional. Ou seja, se a Isabela é responsável por uma área, ela vai ser responsável ou corresponsável pelos riscos, pelos controles associados aos riscos e assim por diante. Então, é muito importante dentro dessa nossa etapa criar as áreas, dentro das áreas poder adicionar os processos. Se for o caso, fazer aqui uma fluxogramação, nós temos um modelo BPMN e permite fazer ali a modelagem de processo de negócio, fazer a fluxogramação. Eu consigo também, através desses diagramas aqui, desenhar workflows, e esses workflows, posteriormente,
podem ser justamente fluxos de aprovação, por exemplo, documental, ou aprovação de plano de ação, por exemplo, também, não é? Então, todo o princípio de tudo que nós falarmos, ele vai partir dessa estruturação. E aí, o próximo passo, né? O próximo passo já é passar para essas metodologias. Então, quando a gente já tem as entidades, e nós já temos as pessoas responsáveis pelas entidades, o próximo passo aqui vai ser a criação de uma abordagem, tá? Então, por exemplo, para a criação de abordagem de risco, nós levamos em consideração 2 frameworks de mercado, a ISO 31000 e o COSO. Nesse primeiro momento aqui, eu vou falar da ISO 31000, que é uma norma internacional para a gestão de risco. Ela fornece os princípios, as diretrizes que as organizações, para que as organizações comecem a fazer e para que elas façam, então, as identificações, o mapeamento, o registro dos riscos, né? Ou seja, esse risco está embaixo desta área, desse processo, esse risco está associado a esta atividade, né? Junto com classificação, e a partir daí também tem toda a etapa que diz respeito ao tratamento desses riscos que foram levantados, que foram mapeados, né? Então, eu também defino o nível de aceitação para que ele esteja enquadrado dentro do apetite da empresa. E assim, o nosso próximo passo, então, é definir um modelo de avaliação de risco. Aqui na nossa solução, no Perinit GRC, estou apontando para cá, gente, porque a tela da que vocês estão vendo para mim está aqui à minha direita, né? Aqui, o nosso modelo é chamado de abordagem. E dentro dessa abordagem, nós vamos inserir, nós vamos consolidar todas as regras, né, para avaliação dos riscos e posterior tratamento. Ou seja, né, então eu vou juntar aqui metodologia, escala de valoração, que são os pesos, os critérios de probabilidade, de impacto. Vou definir aqui, dentro dessa matriz, como é que vai ser essa sistemática de avaliação, de cálculo, por exemplo, e eu também vou definir as dimensões da minha matriz, tá? Então, isso é muito importante. A minha matriz vai ser uma matriz 5x5, vai ser uma matriz 5x4, 4x4, 3x3, que o mercado chama de 9-box. Então, todas essas dimensões nós vamos criar aqui. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou entrar dentro de uma abordagem que já existe aqui, mas antes eu vou mostrar esse processo de criação. Então, aqui no menu Risco, Parâmetro, Risco, eu tenho uma série de elementos que são atributos de qualificação. Os atributos de qualificação são elementos que eu parametrizo antes, para que no momento que eu insira o risco, eu possa classificá-lo. Então, eu vou falar, por exemplo, qual a assertiva, qual a categoria, qual o tipo, qual a origem, quais são as ameaças para que esse risco se materialize, quais são as causas, que até então são os materializadores do risco. E eu também posso falar quais são as consequências, caso esse risco se materialize, não é? Quando eu falo de categoria, por exemplo, eu estou tipificando o risco de forma macro. Por exemplo, esse risco é financeiro, esse risco é operacional, ele atua dentro da operação da empresa ou impede a operação da empresa, né? Esse risco é de imagem, reputação, esse risco é legal, socioambiental, esse risco é estratégico e, portanto, ele compromete os objetivos de negócio da empresa. Então, nesse contexto, eu faço essa parametrização de atributos de qualificação e no próximo passo, no passo subsequente, eu vou criar a chamada abordagem que eu já mencionei antes. Então, é nessa hora que eu vou juntar ali todos os atributos, por exemplo, da ISO 31000, que eu vou levar em consideração, todos os atributos do COSO, né, e as características de monitoramento que eu quero levar em consideração. Então, eu vou, para criar a minha abordagem, definir metodologia de avaliação, eu vou definir escala de valoração, por exemplo, na sua companhia, você avalia os seus riscos como? De 1 a 3, baixo, médio, alto. De 1 a 4, de 1 a 5, os pesos que você utiliza, você insere ali. É importante dizer que a solução já vai trazer algumas escalas, né? A solução já traz algumas escalas de exemplo, mas você pode inserir outras. A mesma coisa acontece com os critérios. A solução vai trazer ali alguns critérios de probabilidade, impacto, frequência, severidade, vulnerabilidade, e vocês também podem inserir outros, né?
parametrizar outros, né? E, por fim, tem essa etapa aqui da matriz de avaliação. Na matriz de avaliação, é justamente o momento em que você vai inserir aqui as características de avaliação para se chegar no rating, para se obter o rating desse risco, e também em que tipo de mapa de calor você quer visualizar esse risco, né? Aqui eu estou mostrando para vocês um heatmap 5x5, 25 quadrantes, né? Então eu venho aqui, defino, por exemplo, se o tipo de operação vai ser uma média ponderada, a soma, a multiplicação dos critérios. Eu defino também aqui o que é que eu vou fazer com o meu eixo X e Y, ó, pensando ali na minha matriz ali, né? Probabilidade, impacto, frequência, severidade, abscissa ordenada. Como é que eu vou fazer isso? Eu quero multiplicá-los? Eu quero multiplicar um pelo outro? Eu quero somar? Eu quero dividir, né? Então, aqui a gente tem um pouco da variedade do tipo de cálculo que é possível ser feito, e depois eu começo a adicionar individualmente cada um dos níveis desse eixo, né? Então, eu vou inserir, por exemplo, o título, a descrição, o valor inicial e final, e aqui vocês já conseguem ver, ó, por exemplo, o meu nível muito baixo, ele está indo de 0 a 20, o meu nível baixo, ele está indo aqui de 20 a 40, mas como vocês podem ver, isso aqui é plenamente parametrizável. As dimensões do seu heatmap, da sua matriz gráfica, do seu mapa de calor, ele vai ter vai ser exatamente aquela que você definir, aquela que já estiver na sua política, é aquela que você vai poder fazer aqui, tá? Pessoal, quando a gente já tem isso daqui pronto, eu já tenho os principais elementos para fazer uma avaliação de risco, né? Então, antes mesmo de ir lá e mostrar um risco plotado, um risco inserido, criado e dar andamento para a parte de avaliação, eu quero fazer mais um comentário com vocês no que diz respeito ao fator de risco. Uma das nossas flexibilidades aí da solução é considerar empresas que estão em momentos diferentes, não só de maturidade, mas não significa que quando uma empresa não avalia o risco através do fator, ela esteja num nível de maturidade inferior. Pode ser uma opção, nós temos grandes empresas, grandes clientes, que têm um alto nível de maturidade e que mesmo assim não partiram para avaliação de risco a partir dos seus fatores, né? O que eu quero dizer com essa questão de fator? Que quando eu venho aqui e crio um fator de uma abordagem de risco, nessa abordagem que eu estou criando, eu vou aqui, em dado momento, definir se eu vou avaliar o risco ou se eu vou avaliar a partir de fatores. Qual que é a diferença de um e do outro? Se eu escolher avaliar a partir de risco, significa que eu vou obter o rating do risco como um todo. Eu não estou olhando para as causas, para os elementos que materializam o risco. Ok, esse é um ponto. Mas se eu quiser trabalhar com fator, significa que na minha hierarquia eu terei um risco, terei os fatores daquele risco, que são os elementos que propiciam ou geram a materialização, e eu vou associar os controles diretamente aos fatores, e não mais aos riscos, tá? Então, quando eu tenho vários fatores, eu gero o rating dos fatores. Quando eu trabalho com o risco, eu gero o rating diretamente a partir do risco. Mas aí vocês podem perguntar o seguinte, tudo bem, e se eu trabalhar, então, com um fator de risco, como é que vai ficar a média do risco principal? Eu tenho fator, eu tenho vários ratings diferentes para essas causas de uma possível materialização. Como é que eu chego no fator do risco aqui em cima, sendo que eu tenho vários fatores? Para isso, então, existem duas formas possíveis, factíveis de gerar risco, gerar o rating do risco. A primeira delas leva em consideração o rating mais crítico dentre os fatores. Então, vamos supor que eu tenha 4 fatores, 4 causas possíveis, e uma delas, na hora de avaliar, foi a mais alta. Então, eu assumo para o meu risco principal lá em cima que o meu fator mais crítico é a nota do meu risco também. Mas existe aqui a possibilidade de vir aqui para a média aritmética. Então, vejam, eu tenho o pior fator, que é o que eu falei, e eu tenho a média aritmética. A média aritmética ela vai pegar o rating dos fatores, e o rating desses fatores eu vou somá-los, vou dividir pela quantidade de fator, e a nota do meu risco é uma média, então.
As duas formas estão adequadas, estão corretas. Entretanto, se vocês tiverem a dúvida de saber qual é o modelo mais adotado, qual é o modelo mais utilizado, então eu posso dizer para vocês que é o rating mais crítico. O rating mais crítico, ele acaba sendo o modelo mais utilizado quando se trabalha com fator de risco para se definir o rating do risco principal, que está acima dos fatores. Tá, pessoal? Pois bem, partindo então, então o que nós já falamos? Nós criamos a estrutura das entidades e nós já criamos a abordagem, que é um conjunto de regras, né, uma sistemática de avaliação. Então agora nós vamos partir aqui para uma etapa onde nós criamos o risco. Então vejam, eu tenho a minha empresa, eu tenho as áreas, eu tenho os processos, né? Eu posso ter aqui, por exemplo, atividades, e aí eu vou entrar aqui dentro desta entidade, vou clicar no mais, que representa aqui o adicionar, e eu vou cadastrar um risco, tá? Então, quando eu cadastro um risco, significa que eu estou fazendo uma atribuição física do risco dentro dessa entidade. No caso aqui, eu estou inserindo dentro da minha área de e-commerce, que, por sua vez, já é subordinada da área de marketing, né? É como se fosse uma gerência, é como se fosse um setor, uma seção, enfim, de um departamento de marketing. Então, aqui eu vou colocar sempre algumas informações que são mandatórias. São informações que eu não posso deixar de colocar no cadastramento do risco. Quais são elas? O título do risco, né? Eu tenho também a categoria do risco, que é um atributo de qualificação para o risco. Lembra que eu parametrizei uma categoria ali? Aquelas categorias, elas entram aqui, ó. Por exemplo, esse meu risco aqui é um risco cambial, por exemplo, hipoteticamente, não é? Eu vou também fazer a seleção de uma biblioteca. Essa referência de biblioteca, pessoal, significa o seguinte: eu posso ter uma biblioteca de riscos operacionais, eu posso ter uma biblioteca de risco por empresa, eu posso ter uma biblioteca de risco por outras subdivisões. Então, é uma forma de você agrupar riscos que estão sob o mesmo tipo e, por isso, eles pertencem à mesma biblioteca. Não é? Os próximos itens aqui que são mandatórios, quer dizer, que eu tenho que colocar, porque, vejam, tenho vários campos, mas eles são facultativos. Eu vou também informar se esse risco impacta financeiramente ou não, se esse risco está ativo sim ou não, e o tipo desse risco, né? Se ele é negativo, positivo ou padrão. Muitas pessoas veem o risco aqui, risco positivo, não existe risco positivo, mas aqui ele está associado a uma oportunidade, não é? Então, a partir dessa oportunidade, eu vou obter ganhos. Aí, basta ver aí qual que é o meu apetite ao risco e como é que eu vou explorar essa situação. Mas esses são campos mandatórios, né? Os demais são facultativos, tá? Depois que eu já criei um risco aqui, então já tenho um risco na minha estrutura, o próximo passo é avaliar esse risco. Então, ó, vejam que aqui na estrutura eu tenho 3 pontinhos, e conforme eu avalio este risco, o que o sistema vai me trazer? Ele vai me trazer as regras. Lembra que eu falei que a abordagem é um conjunto de regras? Ele vai trazer justamente essas regras que eu estabeleci para avaliar o meu risco. Então, veja, dentro deste exemplo aqui que está compartilhado com vocês, eu tenho um eixo de probabilidade, um eixo de impacto, né? E aqui eu inseri escalas de valorações. Olha só, de 1 a 5, raro, improvável, ocasional, provável, certo. Isso daqui foi parametrizado quando eu vim aqui, escala de valoração. Da mesma forma que eu também parametrizei aqui, ó, não se aplica muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto, como critérios, como escala de valoração para poder avaliar o meu impacto, o outro lado aqui do meu eixo, né? Então, feito isso, eu tenho, então, aqui a possibilidade, ó, vamos supor que eu mude aqui para improvável. Veja que esse risco já foi avaliado antes, eu já tenho aqui um rating 25. Se eu estivesse fazendo a primeira avaliação, ele estaria zerado ali, mas não tem problema. Estou mostrando ele aqui já avaliado anteriormente. E eu vou mudar aqui, ó, de financeiro para muito baixo, de imagem reputacional aqui eu vou colocar médio, operacional eu vou colocar alto, e se eu der um simular, veja que ele já vai modificando o rating desse risco. Nesse momento, eu já posso gerar a minha matriz de risco, que é uma matriz de risco inerente. A matriz do risco inerente aqui, pessoal,
é uma matriz do risco puro, do risco bruto, o risco que foi avaliado nas suas condições, sem nada o tratando ainda, né? Então, a partir daqui, eu estou avaliando o meu risco sem olhar para os efeitos que vão mitigar esse risco, tá? Então, a plotagem dele está aqui, o rating dele foi 25, né? Então, o próximo passo aqui, pessoal, é vir dentro do risco e já adicionar o elemento de controle, tá? Então, quando a gente cria um controle, o controle, assim como o risco, lembra que lá no risco eu tenho alguns campos que são mandatórios? Aqui no controle eu também tenho. Por exemplo, aqui no controle eu tenho o título é mandatório do controle, a categoria desse controle, que é um atributo de qualificação, também é mandatória. Eu vou falar aqui a forma de execução. Esse controle vai ser executado de forma automática, de forma manual, de forma semiautomática, né? Em outras. Eu tenho aqui também a forma de atuação. Esse controle vai atuar no risco de que maneira? Sendo corrigindo, prevenindo, detectando, né? E aí eu tenho aqui, por exemplo, opções. Esse controle, então, ele vai atuar de maneira corretiva, detectiva ou preventiva. E lembrando também para vocês que esses elementos todos são parametrizáveis. Olha só, eu tenho aqui as formas de execução e atuação que eu parametrizei antes, não é? Então, são todos atributos prévios de qualificação. Eu também aqui dentro do meu controle, eu tenho que indicar a data que esse controle começa a ser executado. Então, por exemplo, aqui ó, no dia 20, que é sexta-feira, esse controle começa a ser executado, e aí eu vou definir a frequência. Olha, esse controle é diário, ele é semanal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual. Essas frequências também são parametrizáveis, e eu vou inserir aqui. O próximo passo dentro deste controle vai ser atribuir aqui os responsáveis pela execução, né? Então, quando eu venho aqui e seleciono o responsável pela execução, eu posso tanto colocar uma pessoa só, como vai ser o exemplo nosso aqui, porque a ISA vai fazer justamente o papel da primeira linha. A ISA vai executar esse controle, vai explicar essa execução, né? E aqui eu também poderia, por exemplo, né, seguindo um outro exemplo, eu poderia apontar a execução desse controle para várias outras pessoas, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o Cláudio, o Leandro, o Luiz, o controle foi atribuído para eles. O sistema naturalmente vai notificar os três, mas o primeiro que entrar e executar já eliminou a pendência daquela semana ou daquele mês, enfim, tá? Então, já fiquem guardados aí com a informação que a ISA vai voltar. Eu estou mostrando o papel aqui macro da da segunda linha, mas a ISA vai voltar com essa execução de controle. Pois bem, o próximo passo aqui, então, o controle vai existir, ele estará aqui, e o próximo passo, logo após a execução que vocês verão com a ISA, é a criação do teste, né? O teste de efetividade é a prova dos 9, ele vai dizer ali se o controle atingiu o seu objetivo, se ele é um controle que não é um controle para inglês ver, né? Se ele cumpriu com o seu papel, que é mitigar o risco. E ali, quando eu crio o teste, eu também vou, dentro desse teste, eu também tenho campos obrigatórios para inserir, né? Então, por exemplo, eu vou colocar o título do teste, eu vou falar que o procedimento a ser executado nesse teste, eu vou definir também a frequência, né? Então, vejam, eu não tenho frequência lá na execução do controle, só para dar um exemplo, eu posso ter controles semanais que, hipoteticamente, são testados mensalmente. Para isso, eu já vou obter ali pelo menos 4 massas de evidências de execução, né, de teste, que vai servir como amostragem. No momento do meu teste, eu vou utilizar aquelas evidências do controle como amostragem, né, como amostra, enfim. Posso ter controles mensais e ter testes semestrais. Eu posso também ter controle, por exemplo, mensal e teste mensal. Eu posso fazer o teste, né, para cada controle executado. Para isso aqui também não tem uma regra do que está certo e está errado, mas aqui a gente cria um agendamento, né? Eu defino a data de início, eu tenho aqui, vocês estão vendo, o peso do teste. O peso do teste, pessoal, faz sentido quando eu tenho mais de um teste e eu quero declarar que um tem mais relevância do que o outro, tá? Pois bem, e aí eu mudo aqui o status para em execução e defino quem são as pessoas responsáveis pela execução do teste, ok?
o teste vai ser um elemento que vai ficar exatamente aqui embaixo, e aí este teste que está aqui, ele depois, então, na data certa, quando eu já tiver ali as evidências, o acesso às amostragens, eu venho aqui, ó, e executo o teste. Nesse caso, esse teste já foi executado, e eu vou mostrar aqui para vocês, né? Eu vou lá no último teste que foi executado, e lá no teste, eu já tenho, então, algumas peculiaridades do teste. Eu posso definir se esse teste é um teste de desenho, o popular TOD aí no mercado, né? Então, quer dizer, eu estou fazendo um teste de design, eu estou verificando aqui o potencial de mitigação desse controle, né? Eu posso também aqui fazer um teste de efetividade. Não, eu já estou olhando exatamente para as evidências que foram depositadas quando da execução do controle. Então, nesse caso aqui, eu já estou vendo o quanto que esse controle efetivamente mitigou o meu risco, né? Quanto que ele teve de efetividade. Aqui na execução do teste, eu tenho também a possibilidade, não é obrigatório, não é mandatório, criar um passo a passo. Então, eu posso criar etapas de execução desse teste. Então, por exemplo, eu vou lá primeiro selecionar as operações em moeda estrangeira que foram realizadas. Então, dessas operações, eu vou separar por moeda. Eu quero testar as de euro, quero testar as de dólar, e dentro dessas operações, eu vou separar aqui apenas operações acima de $5.000, que são a relevância. Isso é um modelo, é um exemplo simples de como é que eu começo a criar um funil de passo a passo até que eu chegue nos elementos que vão fazer parte da minha amostragem e onde eu vou fazer um teste. Pessoal, dando um salto um pouco mais adiante, eu tive aqui nesse teste 50% de efetividade. Ele foi considerado parcialmente satisfatório. Pode ser que 50% de efetividade seja suficiente e eu não tenha nenhuma ação subsequente. Mas pode ser também que 50% é um resultado insatisfatório, insuficiente, né? Então, uma outra coisa que a solução permite aqui é que eu venha aqui e crie um plano de ação. Eu posso tanto vir aqui e criar um plano de ação novo, como eu posso vir aqui também, né? Já tem um plano de ação que nós deixamos criado aqui, porque este plano de ação vai ser demonstrado, vai ser executado pela ISA também, lá na primeira linha, né? Então, eu tenho aqui toda a definição deste plano de ação. Lembrando que o plano de ação, na solução Perit GRC, ele tem o formato padrão de 5W2H, né? O que tem que ser feito, quem vai fazer, quando vai fazer, onde vai fazer, por que vai fazer, quanto vai custar. E isso é padrão. Nós estamos falando aqui do módulo de risco, controles internos, mas se nós formos para a auditoria, que é o nosso painel de quinta-feira, em compliance, em formulário, em todas as partes do sistema, o nosso plano de ação segue esse modelo padrão de 5W2H, não é? Então, aqui, o plano de ação é criado e depois ele vai ser executado, tá? Então, por exemplo, eu criei um plano de ação inserindo aqui a recomendação para melhoria na execução dentro do controle, na medida do possível, evidentemente, porque nós precisamos aumentar esse nível de efetividade, né? É como se eu falasse, ó, 50% não dá. Para estarmos dentro do nosso apetite ao risco, vai de 80% para frente, né? Então, é essa etapa aqui que a Isa vai fazer. Pessoal, só vou comentar um item anterior que eu acabei passando sem comentar, que é o seguinte. Essa etapa aqui de criação do controle e de execução do controle que a ISA vai fazer, ela não é obrigatória, ela não é mandatória. E por que ela não é? Nós podemos pegar exemplo dos nossos clientes que, por motivos diversos, por exemplo, existe cliente que considera que a sua área, primeira linha ali, ou não tem maturidade, ou se não tem maturidade, efetivamente não tem tempo, executar, ter que inserir as evidências consumiria um tempo, enfim. Então, a gente recomenda, claro, é importante que o faça, entretanto, não fazer o controle não é impeditivo para que você colha evidências em outras fontes e outras bases. Olha, eu vou pegar aqui todas as evidências direto lá no meu ERP e eu já vou
então, executar o meu teste. Ou seja, a não execução da etapa de controle não impede a continuidade. A única coisa que eu preciso fazer é que os controles inseridos, eu preciso fazer sim uma mensuração do potencial de mitigação para que eu obtenha o meu risco também planejado, ou seja, até onde esse controle possibilita a mitigação. E eu também tenho o meu risco residual, que é depois da execução do controle, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês o meu heatmap completo aqui. Então, olha só, para este risco aqui, eu tenho o seguinte cenário, pessoal. O meu risco, inicialmente, o meu risco puro, bruto, era um risco alto, né? Avaliei todas as características, todas as condições, atribuindo os pesos, os critérios de probabilidade de impacto, e consegui apurar e consegui aferir que o meu risco era alto, né? Quando eu cadastrei o controle e fiz esse teste de design, a análise do potencial, ele me falou, olha, esse controle aqui, ele tem uma possibilidade de mitigação boa, grande, e ele mostrou aqui. Então, ele, através da avaliação que foi feita, ele mostrou, olha, este controle tem sim, a depender da maneira, das condições de pressão e temperatura lá que ele for feito, ele tem condições sim de reduzir essa exposição negativa a um nível muito baixo, dando até, de certa forma, relativo controle, enfim, dependendo do que for feito. E quando eu fiz o teste de efetividade do controle, que é aquele último passo, aí sim ele gerou a minha matriz residual. A matriz residual é a fotografia do último momento. Aqui na nossa solução, o risco residual, ele é sempre a fotografia do último teste de efetividade do controle. Você pode ter vários controles, você pode ter vários testes, ele aqui vai mostrar a última execução que foi feita. Tá ok? Então, ele está mostrando aqui, ó, lembra lá dos 50%? E aí, pessoal, para finalizar a minha parte da segunda linha e passar para a Gabi, e que depois vai passar para a Isa, olha só, eu vou gerar aqui, por exemplo, a matriz da empresa. Gerando aqui, vejam, eu estou levando em consideração aqui vários departamentos. Se eu entrar em RH, por exemplo, vocês vão ver, eu tenho riscos em vários processos, avaliação de desempenho, férias e benefícios, folha de pagamento, e nos demais departamentos eu tenho também. Então, quando eu gero a minha matriz numa entidade superior, eu que tenho a visão da segunda linha, a segunda linha, ela tem uma visão global. Vocês vão ver pelo acesso da Isabela que ela tem uma visão local das suas áreas e dos seus processos, né? E ali, então, ela vai visualizar os seus riscos. Eu estou visualizando todos aqui, e olha o que é uma matriz, por exemplo, bastante populada com risco. A partir daqui, eu posso mudar as visões. Olha, eu quero ver aqui os riscos em um formato onde eu consiga enxergar as áreas onde eu tenho maior incidência na minha matriz, as áreas onde eu não tenho pouca ou nenhuma incidência. Eu também posso utilizar isso daqui numa reunião com executivos. Eu estou mostrando para o meu board aqui os riscos e, de repente, para ele não vale a pena tratar de todos os riscos, então eu posso também selecionar. Eu vou mostrar os riscos, mas eu vou mostrar apenas os riscos altos e muito altos aqui, ó. E quando eu aplico esse filtro, eu já consigo, a partir daqui, então, visualizar somente esses riscos, mostrando estes riscos no detalhe, junto com as suas ações de tratamento, com as suas ações de mitigação, tá? Então, pessoal, mostramos aqui as ações de um time que cria abordagem, que estabelece sistemática de avaliação, né? Uma coisa que eu fiz aqui, que foi criar o controle, é bom a gente deixar bem claro também que pode também ser criado pela primeira linha. Dentro da nossa solução é uma questão de perfil. De repente, a primeira linha, ela pode avaliar o risco, ela pode cadastrar o risco na sua área, exclusivamente na sua área, ela só tem a sua visão local. Ela pode criar o controle, ela pode executar esse controle, e as avaliações de rating final ficam sempre daí sim com a segunda linha, tá? Então, com isso, Gabi, eu passo para você e vou parar de compartilhar aqui.
Beleza, Edu, muito obrigada, foi maravilhoso. E aqui agradecendo, né, por você demonstrar o fluxo da segunda linha. Vou só recapitular um pouquinho o que o fluxo compreendeu, tá? Quais foram as etapas? A gente criou as entidades organizacionais, onde os riscos se encontram, né, cadastrados de forma organizada para a gestão. Depois a gente criou uma abordagem definindo a sistemática de avaliação, as suas regras, né, as regras que você vai estabelecer. Cadastramos o risco. Depois nós fizemos a avaliação do risco. Depois, abaixo, né, do nosso risco, a gente cadastra o controle, criamos o teste de efetividade e executamos esse teste. E criamos a primeira parte do plano de ação. Então, agora a gente vai mudar um pouquinho, vou pedir para a Isa demonstrar, né? Ela vai compartilhar a tela dela e vai mostrar o fluxo da primeira linha. Como que é a parte agora da primeira linha, o que eles veem. Então, Isa, com você. Beleza. Bom, muito obrigada, Gabi. Parabéns, Edu, pela demonstração da segunda linha. Agora vamos ver, né, como que a primeira linha, de fato, né, visualiza, né, toda essa sistemática, né? Então, como vocês podem ver aqui na minha tela, eu já estou aqui na tela inicial da ferramenta, né? E aí eu queria destacar um primeiro item aqui, o dashboard, né? A gente tem que sempre se preocupar, né, com a usabilidade, experiência, né? Além de vocês, também da primeira linha, porque a primeira linha tende a executar as atividades rotineiras e a gente tem que, né, dar a facilidade para essa primeira linha executar fácil isso, né? Então, o dashboard, sempre falo, é o clique mais rápido, né? Tem as notificações, né? Então, todo esse trajeto que o Edu percorreu, existem várias notificações que podem ser utilizadas, né? Para que o usuário aí da primeira linha receba e execute a atividade dentro do sistema. Mas o dashboard também, de certa forma, facilita, né, essa visualização, esse acesso, e ele já traz de cara, né, por exemplo, aqui. Então, no dashboard tem um card de riscos, né, que traz a quantidade, né, de riscos que esse usuário ele tem dentro da área dele, né? Eu tenho também a quantidade de controles, né, correspondentes, né, a esses riscos, a quantidade de execuções que já foram feitas, né, do controle e plano de ação. Então, eu tenho uma visão geral, né, um panorama geral da minha área, né? Eu falo área, mas aí pode ser áreas, né? Então, vamos supor que se eu for responsável por mais de uma área, aqui a gente vai estar concentrado todas essas informações. E se eu clico, por exemplo, eu quero a lista dos riscos aqui, é só eu clicar e ele já vai listar, né, os riscos que compreendem aqui as minhas responsabilidades. A mesma coisa aqui, controle, que é execução de teste e plano de ação, tá? Aqui esse dashboard é totalmente parametrizável, você pode configurar da forma que quiser, né? Tanto a visão aí da segunda linha, tem os dashboards com visão global, que vai ter a visualização completa dos riscos, dos controles, dos testes, mas a visão local, né, do usuário da primeira linha, ela é restrita, então ele só vai visualizar o que cabe para ele. Tá? E aí aqui na visualização da estrutura e da abordagem, aqui do lado esquerdo, como vocês podem observar, ela também já está restrita, como o Edu comentou. Então, o Edu demonstrou, né, toda a empresa, todo o mapeamento de estrutura, né, de área e tudo mais, processo, que aqui eu tenho uma restrição. Por quê? Porque eu sou responsável apenas pelo marketing. Eu sou a gestora do marketing, né? E aí, tudo que está abaixo do marketing, eu visualizo, tá? Então, isso é natural. Então, eu consigo trabalhar com esse escopo somente. Como o Edu comentou, além, obviamente, de visualizar, né, toda essa estrutura de riscos, eu posso fazer um mapeamento de novos riscos, né? Identificar aí controles, eu consigo fazer isso. A única coisa que eu não consigo fazer é fazer teste, porque aí cabe a partir da segunda linha e terceira também fazer os testes aí de controle, tá? Bom, a partir então dessa visualização, o que está aqui na pendência para eu, como usuário de primeira linha, executar? A execução de controle, né? Então, o Edu identificou o risco, avaliou o risco, criou o controle, agora cabe a mim, né, como executora do controle, como responsável pelo processo,
subir a evidência, né? Então, a execução de controle é isso, é subir a evidência do controle dentro do sistema, para que, posteriormente, o time aí da segunda linha possa usufruir, né, dessas evidências que já foram carregadas e fazer os testes. Então, fica a dica aí, ao invés de você pedir por e-mail, o sistema já pede automático. O legal é que ele gera, né, todas essas pendências. Então, por exemplo, eu vou vir aqui primeiro em pesquisar execução, e eu vou dar um pesquisar. O sistema pode gerar todas as pendências, né, que você quiser. Então, por exemplo, se você estipulou uma frequência lá mensal para o seu controle, né, ele vai gerar uma pendência por mês, né, e esse usuário ele vai ter que carregar essa evidência. O sistema, além de gerar essas pendências, ele também notifica o usuário, não é só gerar aqui, né, ele tem que notificar o usuário e lembrar, olha, usuário, você tem que acessar o sistema e subir a evidência do seu controle, tá? Então, aí eu tenho uma execução aqui, que ela já está pré-pronta aqui, já está pendente de execução, mas vamos supor que não existe nenhuma pendência. Também é possível criar uma execução do zero, tá? E aí, a partir desta execução criada, né, como ela está aqui, eu já posso colocar ela executada, eu posso colocar o comentário, né, todo o detalhamento, né, do que eu fiz, então, um descritivo do que foi feito nessa execução. É legal, né, documentar dessa forma, né, para que a segunda linha tenha, né, todo esse detalhamento, e aí eu venho aqui e faço o upload da evidência, né? Então, eu venho aqui, eu tenho até uma evidência aqui, é um formato de imagem, tá? Mas lembrando que pode ser carregado qualquer tipo de arquivo, exceto exe, e com no máximo 100 MB por arquivo, tá? E aí eu fiz a carga aqui dessa evidência, né? Posso também escolher qual que é a data de execução que foi feita, né, efetivamente, porque a gente tem a data do agendamento aqui, mas vamos supor que eu executei um outro dia, eu posso colocar a data e também uma justificativa da minha execução, tá? Após todo esse preenchimento, eu posso salvar. Um adendo aqui, vamos supor que eu, né, no caso, como executora, eu saio de férias, né? E aí tem um outro responsável da área que vai ficar com essa responsabilidade de subir as evidências. Ele, nesse momento, pode alterar para o nome dele, para ficar registrado que foi ele que executou, tá? Neste momento. Aí, depois de todo esse preenchimento, salvei, e aí a gente tem um fluxo, tá? Que pode ser criado aqui, um fluxo de aprovação, né? Vocês podem adotar esse fluxo. No momento que esse usuário executor sobe a evidência, o gestor da área, que aí vamos supor aqui, eu estou fazendo 2 papéis na primeira linha, estou fazendo o papel da executora e estou fazendo o papel da gestora, mas a gente pode separar esses papéis. E aí, quem executa, só executa, não vai aparecer o fluxo de aprovação para ele. E quem aprova, que é o gestor, né, da área, e sabe por que isso, gente? Por que aprovar? Porque ele pode subir qualquer arquivo aqui. Eu não tenho um filtro, né? Olha, o sistema ele não vai dizer, olha, esse arquivo está errado. Não tem como. Então, o próprio dono, né, dono da área, o que entende mesmo do processo e que esse responsável responde para ele vai dizer, olha, essa evidência está coerente, está certa, vai aprovar. Ou, se não, ele vai reprovar e essa evidência volta, né? Essa execução volta para este usuário e ele tem que subir a evidência novamente. Então, significa que, uma vez que o gestor aprovou aqui, é um carimbo de confiança, né? Então, olha, realmente essa execução está validada. Segunda linha, você pode confiar, né, nesta evidência. Então, em resumo, traduzindo, é isso, tá? Então, depois de todo esse fluxo, o Edu, né, que já demonstrou a parte de teste, ele pode executar, né, o seu teste, utilizar as evidências que foram carregadas, né, no teste, para testar também, né? Então, validar a partir daí, tá? Então, essa etapa aqui foi, então, a execução do controle. E também tem mais um item aqui super importante, né? Que a partir da execução do teste do Edu, ele identificou que o controle, né, não está mitigando da forma esperada. Tem um gap neste controle, né? Ou seja, nesse controle que eu estou executando, ele tem um gap. E ele tem que ser tratado. E a partir daí, então, ele criou um plano de ação, ele criou, na realidade, uma sugestão, né? Ou melhor, sugestão não, recomendação. Não tem opção aqui, tem que tratar, né? E aí ele criou essa recomendação e mandou para mim. Ele mandou em manifestação para que eu me manifeste e diga, né, detalhe aqui o que eu vou fazer nesse plano de ação. Então, eu tenho que trazer um detalhamento dessas atividades nesse plano de ação.
Vamos supor, eu como gestora, eu estou avaliando aqui, né, esse plano de ação, vou definir as atividades, e eu posso também trocar o responsável e colocar um ponto focal que vai executar este plano de ação. Então, não necessariamente eu, que recebi o plano, vou executar. Posso colocar para uma outra pessoa, é só eu selecionar aqui. E a partir daí, então, no momento que eu mandar esse plano de ação, né, o Edu vai receber, né, vai criticar esse plano de ação para colocar em follow-up. Então, por exemplo, aqui, a gente só vamos percorrer aqui os campos, né? Então, tá tudo certo, vai ser a Isabela mesmo que vai executar. Quando previsto? O Edu colocou 30/11, mas eu não vou conseguir implementar em 30/11, eu vou conseguir implementar em dezembro, até dia 15, né? E aí, beleza, aí eu vou avaliar os campos, tá tudo certo? Eu vou salvar e vou colocar aqui em solicitar análise, né? Solicitar análise e inserir um comentário, né? Então, por favor, avaliar o plano de ação. Aí eu mando, né, aqui essa mensagem, salvo, o Edu vai receber, né, na visão dele, esse plano de ação, vai avaliar, ele vai criticar, né? E se de repente ele não concordar, por exemplo, olha, realmente, Isa, olha, esse prazo aqui que você colocou não está factível. Segundo aí, né, a política que foi definida, o apetite e tudo mais, pelo apetite a risco, esse prazo aqui tem que ser de 90 dias no máximo, ou 30 dias, ou, né, aí depende da política de vocês. E aí, então, o Edu vai criticar, vai devolver, e eu vou ter que ajustar dentro aí do prazo que foi estipulado, tá? Bom, mas se tiver tudo certo, né, se tiver tudo ok, o Edu vai colocar, aqui já aparece aqui, mas o Edu vai colocar em follow-up, tá? Ele vai colocar em follow-up, vai salvar, e o sistema vai começar a contabilizar o prazo de implementação deste plano, né? Então, o follow-up significa isso, ele já começa a contabilizar. E a gente pode ter planos curtos, né, com tempo curto, médio e longo, certo? Planos aí que duram alguns anos. E aí, nesse follow-up, o sistema vai disparando as notificações de alerta, né? Lembrando, olha, usuário, você tem que fazer o follow-up do plano, você tem que subir alguma atualização, como que está a evolução? Porque dependendo do plano de ação, você tem várias atividades. E aí você pode ir mandando, né, as evidências, e a evidência você pode subir por aqui, no botão upload. Carrega a evidência, manda para solicitar análise, e aí, no caso, a segunda linha vai avaliar se está tudo certo, beleza. E após a conclusão, né, finalizou tudo isso, mandou evidência e foi aprovado, aí o plano vai para o status encerrado, concluiu, e aí a gente conclui esse fluxo aí do plano de ação, tá? Bom, depois, né, de todo esse fluxo que nós vimos, né, a gente tem também a visão da matriz, né? O Edu mostrou a matriz de riscos da empresa, né, global, só que eu quero, né, mostrar aqui para vocês que no momento que eu extraio aqui a matriz de risco na visão global da minha área, no caso, então, por exemplo, aqui, a minha área é marketing, eu sou gestora de marketing aqui, mas eu vou tirar uma visão global. Então, se eu tirar aqui da visão global, ele vai trazer somente os riscos da minha área, ele não vai trazer os riscos da empresa toda. Tá? Então, eu só vou conseguir visualizar os riscos que cabem à minha área. Mas eu quero visualizar a matriz somente do e-commerce. É só eu clicar aqui nos 3 pontinhos do e-commerce, a matriz do e-commerce, tá? E aí eu consigo ter toda essa visualização conforme a minha estrutura, tá? Seguindo os níveis da estrutura, tá? E um último item que eu quero demonstrar aqui para vocês é a ficha de risco. A ficha de risco, ela é digamos, uma forma de você visualizar tudo consolidado sobre o risco, onde está tudo descrito. Então, eu vou, por exemplo, acessar esse risco aqui que foi mapeado, nos 3 pontinhos, ficha de risco. A gente tem 2 aqui, porque a gente tinha uma antiga e foi lançada atualmente uma nova versão, totalmente parametrizável, né? Então, eu vou mostrar a nova para vocês, tá? E aí, então, essa ficha, o que vocês conseguem visualizar nela? Vocês vão visualizar tudo do risco. E aí, como eu mencionei, né? Eu mencionei para vocês que ela é parametrizável. Ou seja, vocês vão poder montar e escolher quais são os campos que vocês querem trazer nessa ficha, tá? Então, não é algo fixo, vocês conseguem parametrizar. É uma outra tela, tá? Mas aqui, no caso, ela foi parametrizada e trouxe as informações título, descrição, local, categoria, dono. Aí trouxe a lista dos controles, que eu posso ter algumas ações a partir daí.
eu tenho a visualização da matriz específica do risco. Olha que legal. Porque lá, né, quando a gente extrai a matriz a partir da abordagem, ela traz ela de uma forma consolidada, com quantitativo, né, de quantidade de riscos aí por quadrante. Mas aqui eu estou trazendo específico desse risco e ele traz também a nota dele. Então, aqui a nota do inerente dele ficou 25. Aí, mais para baixo, o do planejado, aí caiu aqui para 0, ou seja, mitigou a partir da avaliação do desenho. E do residual, a realidade agora, né? Foi mitigado e deu 6,25 a nota. Então, eu tenho a visualização das 3 matrizes de uma vez só. E eu tenho uma coisa bem legal aqui, que é a visualização do histórico de avaliação do meu risco inerente, planejado e residual. Então, eu tenho esse gráfico aqui, que ele vai trazer as 6 últimas avaliações, tá? E aí tem essa linha aqui, né, que é uma cor dourada, né? Meio dourada, né? Por aí. Ela traz aqui a avaliação do inerente, né, nessas últimas 6 avaliações, o verdinho é o residual e o cinza é o planejado. Então, você consegue acompanhar, né, de uma forma, né, mais consolidada, como que está o andamento deste risco, tá? Eu tenho também uma lista de dependências, se o risco tiver, então a gente pode ter uma interdependências entre riscos, ou seja, se um risco se materializar, pode materializar outro, né? E aí a gente tem aqui a lista, né, de planos de ação. Então, todos os planos que estão atrelados a este risco, tá? Independente se o plano de ação está no risco, se está no controle, se está no teste, ele vai trazer todos aqui. E aí a gente tem a identificação das entidades aqui, tá? E, na sequência, a gente tem a visualização das execuções que foram feitas do teste de controle, né? Então, aquela execução que o Edu mostrou, ela vai ficar registrada aqui, eu vou saber, né, quando, no momento que foi feito, né, e qual que foi o percentual de efetividade, né, deste teste, tá? Então, eu tenho todas essas visualizações. E aqui do lado direito, eu tenho um gráfico, né, que traz aí a avaliação, né, as métricas de impacto, né, e de probabilidade, tá? E, como eu disse, né, essa ficha é totalmente parametrizável, você pode escolher, né, ocultar campos, tem mais campos do que esses, tá? Tem muito mais campos, a gente deu uma enxugada, mas você pode escolher os campos que você quiser, tem campos dinâmicos também, então, nossa ferramenta dispõe de campos que, se não existir por padrão, você pode criar, né, e aí trazer aqui para a ficha também, então, é bem legal isso aqui. E, quando você quiser demonstrar isso para alguém, você pode vir aqui e exportar, né, gera o PDF dele, e aí você só encaminha esse arquivo, tá? E a gente tem um outro gatilho aqui, que é a reavaliação do risco, que ele direciona para a tela de avaliação, que é a mesma tela que o Edu demonstrou, tá? Bom, com isso, nós terminamos a demonstração, né, do nosso primeiro painel, né, nessa Masterclass, onde o objetivo era apresentar todo o percurso, mostrando a trajetória do risco, desde o seu mapeamento, passando pela avaliação, tratamento, monitoramento dos níveis, né, considerando a possibilidade, né, de modificar a estratégia de mitigação, não é mesmo? A adoção de plano de ação, entre outras medidas, né, para manter tudo isso dentro dos níveis, né, aceitáveis do risco, né? Então, é isso, e aí eu chamo a Gabi para encerrar aí. Gabi? Então, pessoal, só lembrando que esse modelo, né, que a gente apresentou é um modelo muito utilizado pelas empresas. Porém, pode existir outros cenários que não estão errados, tá? E eles vão se adaptar de forma natural ao nosso fluxo. Então, eu passo agora, Edu, para você. Agora sim, com o microfone ligado. É isso mesmo, Gabi. Só reforçando que esse seu último comentário, pessoal, aqui nós não temos o intuito, né, de ensiná-los, de trazer aqui realmente um conteúdo para que vocês tenham um conhecimento novo, mas sim demonstrar, baseado nos frameworks de mercado, um modelo de execução do trabalho dentro da plataforma GRC da Perinit, tá? Então, isso passa por vários modelos, né? Eu posso exemplificar, ali eu mostrei no comecinho como a gente cria as entidades, áreas, processos, e a gente sabe, por exemplo, que quem cria o processo, quem mapeia o processo é a própria área, a primeira linha, executora das atividades ali do seu processo, da sua área, né? Muitas vezes,
os processos são mapeados por uma área de processo, ou pela área de controles internos, ou a auditoria faz isso antes do procedimento da auditoria, executando um walkthrough, e tudo isso, a depender de quem faça, a nossa solução permite também que ele execute na solução, porque tudo é uma questão de atribuição de perfil, né? Então, se você tem perfil, você pode fazer essas coisas. Então, o que nós mostramos aqui foi um pouquinho de como nossos clientes trabalham, como é que eles atuam, mas ressaltando mesmo que tem outras maneiras de fazer, existem outras formas de executar, e a gente trouxe aqui, vamos dizer assim, um modelo mais comum, um modelo mais trivial, tá bom? Gabi, eu acho que tem pergunta, né? Você quer falar? Edu, temos perguntas sim, deixa eu só achar aqui a pergunta. Então, vamos lá. Ricardo Ambrise, né? Ambrise. Isso. Ele está perguntando se ele consegue parametrizar todos os controles antes mesmo da criação do risco. Perfeito. Ó, pergunta excelente, Ricardo, porque isso nos questionam muito comumente. Na nossa solução, é possível, sim, criar os controles dentro de uma biblioteca referenciada de controles. Então, é possível você alimentar, dar carga, ou alimentar individualmente uma série de controles já existentes. É como se você alimentasse ali um dicionário de controles e fosse lançar mão de acordo com a necessidade, no risco adequado. Da mesma maneira, também é possível alimentar os riscos em uma biblioteca de riscos, em uma biblioteca referenciada de riscos, né? Dentro das parametrizações de uso da nossa solução, é permitido também que uma área de gestão de risco cadastre todos os riscos e habilite que os risk owners, a primeira linha, né, ou seja, a ISA aqui, que ela possa cadastrar os riscos nas suas áreas, onde ela tem uma atuação local ali, sempre a partir desta biblioteca e não criando riscos novos. Isso para garantir ali uma padronização na taxonomia, coisa do tipo, mas isso é apenas também uma opção. A resposta de forma objetiva para a sua pergunta, Ricardo Ambrise, é que sim, é possível sim, tá bom? Eu vi aqui também que tem uma pergunta a respeito de ser gravado, né? Sim, vai ser gravado, depois vocês poderão assistir. E o Gabriel Bueno colocou o LinkedIn da Isa, da Gabi e o meu aqui também no chat do nosso webinar. Se você quiser chamar a gente ali, conectar com a gente, vai ser um prazer, tá bom? Então, pessoal, eu vou puxar aqui, é sempre ladies first, mas eu vou deixar daí as ladies aí para o fim. Eu quero agradecer a participação desse nosso primeiro painel de Perint Masterclass. Quero dizer que na quinta-feira nós teremos outra edição, essa voltada para o tema de auditoria. Nós três estaremos juntos aqui, junto com o Gabriel Bueno aqui na produção. E aí nós vamos ter um outro exemplo também trivial, comum, né? Só que do processo de auditoria, onde o framework fundamental é o IPPF, é o International Professional Practices Framework do IA. Então, é um próximo tema. E daí, na outra terça-feira, dia 24, estaremos nós quatro aqui mais uma vez para fazer a apresentação do último painel dessa primeira edição do Perint Masterclass. E aí, no caso, ele é o tema de GCN, e nós vamos discutir com todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a atenção de todo mundo aí. Meninas, fiquem à vontade. Bem, vamos... Opa, deixa eu ver. Eu já tirei o mudo. Então, pessoal, eu estou aqui agradecendo muito por esse primeiro dia de Masterclass. Foi muito bom. Edu, Isa, essa aula foi incrível. Muito obrigado por vocês compartilharem tanto conhecimento que vocês, todo esse conhecimento que vocês têm, né, tanto de ferramenta, tanto conhecimento da parte de negócio. Foi muito bom, foi incrível. E também agradecer todo mundo aqui pela presença, por vocês terem ficado com a gente aqui. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei demais. Eu sempre participo de muitas aulas maravilhosas, né? E, como o Edu já falou, quinta-feira, dia 19, às 16 horas, a gente se encontra novamente no próximo painel falando sobre auditoria. Isa,
por favor, sua vez. Obrigada. É. Obrigada, Gabi. Obrigada, Edu. É muito bom estar aqui com vocês hoje. Agradeço a todos a participação, esse momento que vocês dedicaram para estar aqui com a gente. É muito emocionante, eu adoro ensinar, o Edu também, Gabi também, estamos aqui por vocês. Estejam com a gente na quinta-feira e na próxima terça-feira também. Até lá. Edu, você está no mudo. Ah, desculpa, sempre vou cometer isso. Pessoal, Bueno, teve o resultado da enquete? Eu estava vendo agora. Ah, ainda bem, olha só. 73% das pessoas que acompanharam a nossa enquete, sim, estão enquadrados no modelo das 3 linhas de defesa. 1% não está e deve continuar ainda sem o modelo das 3 linhas. 26% não está enquadrado, mas a empresa, a companhia, deve se adequar. Esse resultado era importante a gente mostrar aqui para as pessoas. Desculpa, pessoal, esqueci dessa, esquecemos, mas deu tempo aqui no finzinho. Tá bom? Mais uma vez, obrigado. Beijo para todos vocês. Pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.